né, amparado, não só pelos amigos aqui, mas por todos os amigos invisíveis aí que a gente tem nessa caminhada, que se esforçaram, assim como todos vocês, em estar aqui hoje, né? A gente só vai dar alguns recadinhos, como assim, a gente sempre dá, né, de todos os trabalhos. A casa faz vários trabalhos, né, alguns trabalhos sociais, né, que tem o trabalho da parte das cestas básicas, né, que a gente dá um auxílio a quase 80 famílias, né, e tem também o trabalho das gestantes agora, né, que é sempre o primeiro e o terceiro domingo, é sempre às 9 horas da manhã, e o trabalho dos dependentes químicos, que é toda sexta-feira, às 8 da noite. Né? E o trabalho que é feito hoje, que é a entrega de lanche na rua. Então, quem quiser conhecer algum desses trabalhos, né, legal participar. Né? Tem o curso da doutrina espírita também, que é super importante, que a nossa melhoria se dá também com o conhecimento. Então, quanto mais a gente conhecer, né, é melhor para a gente poder entender mais coisas. A gente entendendo mais coisas, a gente consegue entender mais coisas de nós mesmos. Então, é sempre importante isso. Tá? Então, todos sejam bem-vindos, né, a esse dia, a esse sábado ensolarado, né, que a gente possa harmonizar nosso coração, né, e recebendo a ajuda, o carinho, o amparo necessário, vindo de encontro às nossas realizações, que a gente possa encontrar aquilo que a gente veio procurar. Mas acima de tudo, saber que somente com o trabalho, né, o esforço diário, que a gente consegue alcançar os nossos objetivos. E os objetivos são sempre de amor, de carinho, de caridade, para melhorar esse mundo que a gente vive, nos melhorando e melhorando os nossos irmãos de nossa caminhada. Então a gente agradece a Deus a oportunidade de mais um dia de vida, de mais um dia a gente poder estar aqui respirando nessa oportunidade. Obrigado, Pai. Graças a Deus. A gente vai conversar com a Rita, vai conversar com vocês hoje, né, o tema do livro Opinião Espírita, Tolerância e Coerência, do Valdo Vieira, do Chico, né, e o livro editado aí pelo Emmanuel e o André Luiz. Bem-vindo, Ritinho. Desliga, abaixa um pouquinho o ventilador. Olá. Tá, melhorou. Boa tarde. Muito coração quebrado, coração partido. Bom, como já disse, sejam todos bem-vindos, que a doce e meiga paz de Jesus esteja em nossos corações, que nós possamos realmente estar mais tranquilos nestes momentos que nós estaremos em ligação com o plano superior, com os amigos espirituais, para que nós possamos adquirir realmente, receber tudo aquilo que nós viemos buscar. Como o Daniel também já colocou, o tema de hoje fala sobre tolerância e coerência. Um assunto, como sempre, bem atual, mas como todos os ensinamentos de Jesus, são um código de conduta. Para que nós possamos viver, para que nós possamos sobreviver, nós precisamos ter um comportamento ideal. Não podemos dizer o certo ou o errado, mas o melhor comportamento que nós podemos ter. Quais as melhores atitudes que nós podemos tomar diante da nossa existência, diante dos nossos aprendizados, diante dos nossos desafios. E o Espiritismo, ele não trouxe uma nova moral. Ele se baseia na moral evangélica, na moral de Jesus. E qual é esta moral que está em todo o Evangelho segundo o Espiritismo? Qual é o maior mandamento? Os fariseus, tendo percebido
que Jesus tinha calado aos saduceus, que era um grupo, um povo daquela época, surpreenderam-se com esse fato, e um deles, que era doutor da lei, lhe perguntou, tentando: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Isso nós sabemos porque Moisés trouxe os 10 mandamentos. Jesus veio trazer a segunda revelação, que é a lei do amor. E Jesus, ele não veio destruir a lei de Deus, mas dar-lhe cumprimento. Em relação à lei de que Moisés que trouxe, que era uma lei humana, pronta para aqueles desafios daquele momento, que eram os 10 mandamentos, Jesus modificou completamente. Ele resumiu, e ele disse o seguinte: o maior mandamento da lei, perguntaram para Jesus. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nestes 2 mandamentos. Quando Kardec faz um comentário acerca deste mandamento, desses 2 mandamentos, ele diz o seguinte: não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem em relação a Deus e em relação ao próximo se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, isso é algo que deve estar nos nossos pensamentos, no nosso coração, durante toda a nossa existência. Fora da caridade não há salvação. E dentro deste preceito, dentro deste maior mandamento, existe todo um desenvolvimento de temas que foram tirados do contexto geral do Evangelho para o nosso entendimento diante das situações da vida. Então, tolerância e coerência. Este tema especificamente nos remete ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E o item que ele aborda especificamente, que inicia o tema, o texto, é o item 21, que diz o seguinte: há casos, é uma pergunta de Kardec, há casos nos quais seja útil mostrar o mal alheio? A resposta de São Luís: essa questão é muito delicada, e é aqui que devemos apelar para a caridade bem compreendida, aquilo que nós falamos e lemos no início, que fora da caridade não há salvação. E aqui nós temos que apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas, se elas podem prejudicar a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao de uma só pessoa. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever, pois é melhor que um só homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em caso semelhante, é preciso balancear as vantagens e os inconvenientes. Bom, o que constitui tolerância? O que significa? Qual o significado da palavra tolerância? Bom, tolerância constitui indulgência, condescendência em relação a uma terceira pessoa. Então, para nós respeitarmos as suas opiniões, ou comportamento, o direito de crer da maneira que ela acha melhor, baseando essa outra pessoa, baseando as suas atitudes nas linhas que lhe pareçam mais compatíveis ao modo de ser, desde que não firam os sentimentos alheios,
nem atentem contra as regras da dignidade humana ou do Estado. Bom, então, tolerância e coerência. Compreender e desculpar, tudo bem? Compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa nas horas do desacerto. Mas observar a coerência, para que os diques da tolerância não se rompam, corroídos pela indiferença ou pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Então, tolerância não significa displicência, ou seja, eu não tenho nada que ver com isso. Faz o que você quiser, eu vou tolerar tudo o que você quiser fazer. Tolerância também não é indiferença. Isso vai me dar muito trabalho analisar o que ele está fazendo. Deixa ele fazer o que ele quer, não tem problema, não está fazendo mal para ninguém, está fazendo mal para ele, está fazendo mal para outras pessoas. Então, tolerância não significa conivência. Eu não quero ter trabalho, não quero falar nada. Não, então eu não falo nada, não tomo atitude nenhuma, fico quieta. Então eu estou sendo conivente. Tá certo? Como diz nesse capítulo 10 também, no item 19, isso. Ele diz o seguinte: ninguém sendo perfeito, nós podemos verificar o mal? Ele pergunta, né? Não havendo quem seja perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Claro, ninguém pode repreender o outro, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e principalmente daqueles cuja tutela nos foi confiada. Mas é preciso fazê-lo com moderação, com um objetivo útil e não como nós fazemos na maioria do tempo, na maior parte do tempo, pelo prazer de denegrir. Mas então ele pergunta ainda, então é repreensível, ou seja, eu posso observar as imperfeições do outro, quando disso nada resulta em proveito para algum deles, e mesmo que nós não a divulguemos? Ele fala, tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente por toda parte ver o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade diante da opinião pública. Bom, quem é que então nos dá um exemplo, né, de como ser tolerantes? Porque se nós formos levar as coisas de acordo com o nosso entendimento, com a nossa maturidade, quantas coisas nós ainda vamos, né, escorregar, ainda fazer algumas coisas que nós não deveríamos fazer. Porque a história só nos conta de intolerância. Por quê? Porque sempre nos foi imposto o entendimento religioso, ou seja, político, o que for, tudo nos foi imposto. Difícil nós termos um exemplo de tolerância na história, exceto Jesus. E é Ele que nos traz todo a maneira de nós nos conduzirmos. Compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa. Disse Jesus: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, sede tolerantes e indulgentes para com aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque esses inimigos, entre aspas, eles apontam as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos erros. Mas também isso tudo nos permite que nós possamos corrigir o nosso caminhar, as nossas atitudes. E o Senhor, Ele nos ensinou realmente a amá-los. Ele não ficou só na palavra. Através de seus próprios exemplos de humildade, sem submissão, e de lealdade,
sem arrogância. Ele em nenhum momento se colocou acima de qualquer suspeita, porque ele convivia com o povo. E ele utilizava os acontecimentos do dia a dia para tirar uma lição. Jesus, por exemplo, sabia que Judas, o discípulo ingênuo, sem maldade, por quê? Judas, ele acreditava que viria um rei, que usaria armas, né? E que forçaria, ou seja, que libertaria o povo judeu do jugo dos romanos. Mas Jesus, ele chegou simples, humilde, e ele pregava o amor em vez do ódio, a paz em vez da guerra. E ele sabia, Jesus, que Judas ele estava se bandeando para o lado dos adversários, mas isso por inocência. Porque ele acreditava que ele seria um guerreiro e, na realidade, ele não era um guerreiro. E os adversários estavam o quê? Combatendo a mensagem renovadora. Mas Jesus, a pretexto de amar os inimigos, para ele seria muito simples afastar Judas da pequena comunidade a fim de preservar esta comunidade. Mas ele, ao contrário, preferiu estender-lhe as mãos fraternas até o momento da deserção, ensinando-nos o dever de auxiliar os companheiros de tarefa na prática do bem, enquanto isso se torne possível. Enquanto estamos a caminho com ele, não foi isso que ele falou? Acerta-te, eu quero colocar uma oferenda aqui. E Jesus fala, antes de você colocar a sua oferenda, vai e acerta-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Enquanto nos é possível, vamos nos dar as mãos fraternalmente. Jesus não ignorava que os supervisores do Sinédrio lhe tramavam a perda. A pretexto, por ele amar os inimigos, ele poderia, solicitar encontros cordiais para discutir a política doméstica, promovendo recurso. Não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu abro mão disso, eu deixo de falar determinadas coisas, deixo de fazer, tal, e fica tudo certo. De uma maneira de poupar as complicações aos próprios amigos. Mas ele preferiu suportar-lhes a perseguição gratuita, ensinando-nos que não se deve contender, ou seja, brigar, discutir em matéria de orientação espiritual com pessoas cultas e conscientes, plenamente informadas quanto às obrigações que a responsabilidade do conhecimento superior lhes preceitua. O que nos falou? Tolerância, indulgência, condescendência em relação a terceiros, em relação às suas ideias religiosas, políticas, e que isso é uma coisa que nós não discutimos. Jesus já dizia, nós não devemos, isso é o tipo de coisa que não se deve discutir. Enquanto aquilo faz mal só àquela pessoa. Jesus certificara-se de que Pilatos, o juiz dúbio porque ele não saiu, ora caía para um lado, ora tendia para um lado, ora tendia para outro, dependendo de como eram os clamores populares, E ele sabia que Jesus agia, que Pilatos estava agindo de uma maneira inconsiderada. A pretexto de amar os inimigos, não seria difícil para Jesus recorrer à justiça de uma instância mais elevada, porque Pilatos era o governador ali, naquele momento. Se Jesus quisesse, ele teria a possibilidade de recorrer a uma instância superior. Mas ele preferiu aguentar-lhe a sentença injusta, ensinando-nos que a atitude de todos aqueles que procuram sinceramente a verdade não comporta mentiras, falsidades, desculpas. Jesus também nos diz no Evangelho, que está no Evangelho, disse, e os apóstolos escreveram, não há nada encoberto que não seja revelado. Então, tudo aquilo que as pessoas querem esconder, ou as suas atitudes, aquela coisa mais escondida, se aquilo não for bom, tudo vai ser revelado.
Então não adianta, né, nós querermos brigar, contender. Não, nós temos que deixar a coisa correr, tomar as nossas atitudes melhores para que as coisas possam chegar a um bom resultado. Jesus percebia no sacrifício supremo dele que a multidão se desvairava, estava enlouquecida. A pretexto de amar os inimigos, era perfeitamente cabível que ele parasse naquele momento, falar, todo mundo está enlouquecendo. Ele falou, espera um pouquinho, gente, olha quantos serviços eu prestei. Vamos, por favor, né, vamos pedir a comiseração pública para tudo que aconteceu. Eu não quero ser, como é que se fala, sacrificado. Para que isso tudo, né, ele poderia pedir, olha, gente, vamos parar com essa brincadeira, né, com essa brincadeira entre aspas, porque senão a obra que está nascendo, isso aqui vai ser um golpe, vai ser terrível. Mas ele preferiu silenciar e partir, invocando, pedindo, né, o perdão da providência divina para os próprios carrascos, ensinando-nos que é preciso abençoar os que nos ferem e orar por eles, sem, contudo, incentivar a insensatez, a intolerância, para que exatamente a insensatez e a intolerância não crescessem com o apoio dele. Nesse texto, especificamente, desse livro, que é a Opinião Espírita, nesse item 21, Emmanuel, ele coloca para nós, pode ser Emmanuel, como pode ser André Luiz, um dos dois, eles procuram desviar o nosso foco da justiça humana, ou seja, nós sempre queremos fazer justiça com as próprias mãos. Mas ele direciona para a justiça divina, muito mais abrangente e de difícil compreensão. Pois os nossos reflexos condicionados foram, por muito tempo, automatizados na defesa da honra, do personalismo, do olho por olho e do dente por dente. Então, nesse texto, Emmanuel ou André Luiz, eles estão querendo que nós tiremos o foco da justiça humana, de fazer justiça com as próprias mãos. Nós devemos transferir isso tudo para a justiça divina, que é muito maior. As palavras de Jesus, elas devem ser analisadas dentro de um contexto mais amplo. Reportando-nos, então, às elucidações evangélicas de Jesus, nós vemos que o seu interesse não é, fora da caridade não há salvação, como ele diz, não é a salvação de uma única pessoa, mas a salvação de toda a humanidade. Jesus, ele entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos e esclareceu a todos, demonstrando-nos o quê? Que a caridade, expressando o amor puro, é semelhante ao sol que abraça a todos, mas não concordou com o mal. Antes, ele procurou uma forma mais efetiva de combater o mal ou evitar o mal. Isso quer dizer o quê? Que fora da caridade não há tolerância sem coerência. Então, fora da caridade não há salvação. A tolerância, então, entra como uma indulgência, porque todos nós precisamos dessa compreensão nos embates da vida. Mas que nós não podemos ser coniventes. E o maior exemplo, ou melhor, aquele que nos norteia, é o exemplo de Jesus. Se nós conseguirmos, né, praticar a caridade na sua expressão maior, do amor puro, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, como a nós mesmos, nós estaremos mais próximos de Deus, mais próximos de Jesus, praticando o bem, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos, praticando a caridade. Tolerância, sim, com coerência, para que as coisas não fujam do controle, compreender que cada um tem uma crença, cada um tem uma opinião. Isso é saudável
Porque se nós soubermos compreender, entender, ouvir o que o outro tem para dizer, né, entendendo a sua colocação, a sua postura, vai ser muito mais fácil de perdoar, de compreender, mas nós temos uma atitude a tomar sempre, que é a caridade, a compreensão, a tolerância e, principalmente, a coerência em relação a todas as nossas atitudes. É isso. Bom, para a parte das perguntas agora, quem quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida. Rita. Oi. Oi. Eu. Trazendo para os dias de hoje, né? Com a sociedade chegando aos níveis que nós encontramos hoje, com a falta de paciência, com a falta de amor, se torna até um pouco difícil falarmos de tolerância, né? Mas é necessário que alguém fique sempre alertando, sempre chamando a atenção para que as decisões sejam tomadas da melhor maneira possível, respeitando sempre o nosso próximo, né? Então, quanto mais pessoas levantarem essa bandeira, quanto mais pessoas lembrarem que nós somos seres no processo de aprendizado. Ninguém é perfeito. Exatamente. Então, essa ideia se espalha, né? Se espalharia e, com certeza, as próximas pessoas já talvez tivessem a condição de fazer o melhor julgamento dos atos e ações, né? Respeitando o seu semelhante, né? Como o mestre pediu para nós. Seria mais ou menos isso? O André Luiz, não. Chico Xavier, ele tem uma passagem que diz o seguinte: se me fosse possível, né, lhes dar um conselho, eu lhes diria, não julgue a ninguém. Evitar qualquer tipo de julgamento. É uma situação, condição difícil. Mas quando nós nos conscientizarmos de que nós não somos perfeitos, que somos espíritos em aprendizado, que estamos convivendo num momento, inclusive agora, um momento bastante complicado, mas nós não podemos julgar. E em nenhum momento Jesus colocou a violência como que solucionaria os problemas, as dificuldades. É todo um processo de aprendizado, de evolução que nós estamos passando. Então, nós temos que nos controlar, aprender, né? É uma situação difícil, né? Mas nós temos condições para isso. Porque entre o nosso pensamento, no clamor, na hora da raiva, você quer porque quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Muitas vezes a gente quer, né? Que a pessoa ouça, a gente não precisa nem ir lá fora, dentro de casa. Às vezes a gente quer assim, que o filho ouça, vê se entende o que eu estou falando. A gente quer abrir a cabeça e falar, você tem que pensar assim. Não. É um espírito que está em processo de aprendizado, não está escrevendo, está reescrevendo. É um espírito reencarnado com tarefas definidas e tem a sua orientação já interna no sentido de qual a melhor atitude tomar. Mas nós precisamos, sim, então, como exemplo, tomar as melhores atitudes, sem o julgamento e exercitando a tolerância, a indulgência. Porque todos nós precisamos de indulgência, todos nós necessitamos. Então, é controle mesmo, é um código de conduta, é aquilo que nos norteia, tolerância e coerência. Eu não falei você, eu falei meu filho. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? O Rudai. Oi, Maria Rita. Oi, Rudai. Como você citou muito o termo tolerância, né, e citou bastante Jesus,
difícil para algumas pessoas entender o comportamento de Jesus, né? Tomando como base os dias atuais. Realmente é bastante complicado. Apesar da distância do tempo ser muito grande, mas há muita semelhança entre o momento que o Brasil está vivendo Sim. e o momento que Jesus também viveu. Sim, muita tolerância, muita semelhança. A gente até se confunde na hora de... Confunde. Você começa... Puxa, mas parece que está acontecendo isso, né? Você fala... E aquele que gritou mais alto é que levou vantagem, entre aspas, né? Segundo o conceito humano, existencial, Sim. material, né? Mas, no tocante à tolerância, nós vamos lembrar Paulo, né? Quem lê o livro Paulo e Estevão vai lembrar da história em si e consegue compreender. Paulo, antes Saulo, né? Ele era um doutor da lei, ele era um rabino que ensinava a lei mosaica. E ele era um daqueles homens que depois comporia o Sinédrio, né? Exatamente. Tomando decisões políticos, religiosas do povo, né? Então Saulo era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Ele era intolerante para com os cristãos, ou seja, para aqueles homens que professavam a doutrina de Jesus. Mas ele era tolerante para com os judeus, principalmente com os fariseus, que era o seu partido. Interessante aí que como Jesus ele tem o conhecimento da vida espiritual, sabe como processa a justiça divina, né? E ele aguardou pacientemente até que ele chamou Paulo à sua doutrina. Saulo, né? Porque Paulo é atual. Saulo, ele depois que recebeu o convite de Jesus, daquela forma que nós sabemos, às portas de Damasco, ele não assumiu a doutrina de imediato. Primeiro ele foi trabalhando, ou seja, o seu caráter foi sendo abrandado, foi sendo trabalhado através do refúgio no deserto, depois de experiências mais amargas, retornando à sua família, coisa que não foi aceito. Então, Deus, ou seja, a vida tem os seus meios para abrandar os caráteres intolerantes, os homens muito sistemáticos. Então, as experiências da vida, o dia a dia, as amarguras, as frustrações, a intolerância de outras pessoas para com aquele caráter intolerante, né, faz com que ele comece a repensar. E repensando, e sofrendo, experimentando em si, né, os nãos da vida, ele vai se abrandando, vai se tornando mais diplomático, né, entre aspas, mais flexível e entende melhor a opinião do semelhante. No tocante ao aspecto religioso que nos interessa, Jesus sabe perfeitamente, e sabia, e Saulo depois compreendeu, como Paulo também compreendeu, que tudo tem seu tempo, né? Exatamente. Os ensinos de Jesus, que tem por base revelar as leis divinas, ele é um ensino tolerante. E praticarmos a violência para impor esse ensino não nos levará a lugar nenhum. Exatamente. Então, nós espíritas temos que praticar essa tolerância quando aquelas pessoas, de alguma forma, não concordam, não pensam como nós, com a doutrina que é Exatamente. o cristianismo redivivo, né? Exatamente. Que é uma moral. O Espiritismo não trouxe uma moral nova. Ele se baseia na moral de Jesus, exatamente. É o cristianismo, né? Isso aí. Gente, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Vamos a mais esse momento agora, apaziguando o nosso coração. Agradecidos pelas palavras que foram ditas hoje, que a gente possa refletir, pensar, raciocinar, sabendo que o caminho é sempre o amor, o caminho é sempre o trabalho, que através desses pequenos núcleos, assim como esse, formados aqui hoje, eles são formadores desse planeta, através dos trabalhos pequenos nas comunidades, nos pequenos trabalhos de caridade, nos pequenos trabalhos de amor, do trabalho que é feito em nosso lar, na educação dos nossos filhos,
no amor aos nossos pais, aos nossos familiares, seja quais eles sejam e seja com quem nós convivamos. É esse o trabalho que deve ser feito, e esse é o trabalho que forma o caráter e ajuda a formar o caráter dos novos que se integram ao planeta e que formarão o futuro dessa terra. Então o nosso trabalho de amor e de carinho é o mais importante, é o primordial, para que no futuro as pessoas se unam através do amor, da tolerância, da compreensão, ajudando-se para formar pontes entre países, entre estados, para que unam-se através do amor de Cristo, de amor a essa terra abençoada que nos recebe, que nos acolhe. Então vibremos o amor apenas a todos os lugares onde tenham pessoas muito necessitadas, que às vezes aleatória, todas essas situações que estejam acontecendo no Brasil, no mundo, estejam sofrendo de dores, de tristeza, de fome, que possam receber o amor, o carinho e a paz que precisam para poderem prosseguir. Ao irmão necessitado na rua, às crianças abandonadas em orfanatos, que possam receber um dia, quem sabe, uma família ou o amor e o respeito que necessitam e que precisam. Vibremos a todos os irmãos necessitados e doentes. Se existem pessoas em nosso lar nessas condições, que recebam o auxílio, a luz, a saúde. E para todos nós que estamos aqui hoje, que possam todos vocês receber essa luz de saúde, de carinho, de esperança, de dias melhores. E acreditem, se esforcem por dias melhores. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade da vida e por estar aqui hoje mais uma vez entre amigos. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Vamos guardar mais um pouquinho, a gente vai chamando para os passes, tá bem? Obrigado, pessoal.